Eu sou Ana Cláudia, do canal Memoriarte Viagens, e hoje nós vamos explorar um dos parques mais lindos do Chile, Torres del Paine. O Parque Nacional Torres del Paine fica na Patagônia chilena, bem ao sul do Chile e completamente isolado. O parque é conhecido mundialmente pelos amantes de trekking e aventureiros por causa do circuito W, que é um circuito de trilhas bem difíceis que tem lá. Elas levam para ser completadas até 5 dias de caminhadas. Mas o parque tem muitos outros lugares, mirantes, lagos que podemos explorar de carro, que é uma opção para aqueles turistas que não são tão fãs de longas caminhadas, mas que amam a natureza e adoram explorar lugares remotos, assim como eu. A cidade mais próxima é Puerto Natales, que fica a 100 km do parque. Você pode chegar pegando um voo direto de Santiago para Puerto Natales ou vir de ônibus, como nós, que viemos de El Calafate. Nós planejamos essa viagem combinando 2 destinos que são próximos, El Calafate na Argentina e Torres del Paine no Chile. Você vai levar de carro ou de ônibus mais ou menos umas 5 horas entre El Calafate e Puerto Natales, que é a cidade mais próxima de Torres del Paine. Então, para você conhecer o parque desse jeito e nada de circuito W, você pode ficar hospedado dentro do parque e fazer os passeios que os hotéis oferecem. Essa é uma ótima opção. A desvantagem é que é muito caro. Se você quiser fazer uma viagem mais econômica, você pode ficar hospedado em Puerto Natales e fazer os passeios de bate e volta que são muito oferecidos lá na cidade. E por último tem a nossa opção, que não é tão cara, mas também não é a mais econômica, que é ficar hospedado próximo ao parque e alugar um carro. Não é muito fácil alugar um carro em Puerto Natales. Tem poucas locadoras e com horários bem restritos. Nós conseguimos alugar um com uma companhia local bem de frente com a rodoviária. Depois eu deixo aqui o link para vocês. Eles foram muito solícitos com a gente, nos deram muitas informações do parque. Mas o alerta mais importante foi em relação às rajadas de vento que tem lá. Eles nos informaram que se você dirigir a mais de 60 km por hora, as rajadas de vento podem fazer com que o carro capote e que é muito comum isso lá. Então fica o alerta, o bom lá é dirigir entre 40 e 50 km por hora. Pegando o carro, antes de sair para o parque, passe no supermercado e se abasteça, porque lá no parque não tem nada. São poucos os hotéis e é tudo muito mais caro. O mesmo vale para o combustível. Tem que abastecer lá em Puerto Natales também. Lá no parque também não tem posto de gasolina. Nós ficamos 3 dias e 4 noites em Torres del Paine e deu para ver tudo lá e ainda sobrou tempo para curtir o lugar. Ficamos numa pousada chamada Concasquém Lodge. Ela fica mais ou menos a uns 10 minutos da entrada Rio Serrano do parque. Tem um ótimo café da manhã, fica num lugar lindo e é super confortável. Eu recomendo. Na estrada para a pousada, paramos no mirador Cuernos del Paine e já deu para ver um pouquinho da beleza que estava nos esperando dentro do parque. Esse mirante fica fora do Parque Nacional Torres del Paine. Ele fica à beira do Lago del Toro. Vale muito a pena uma parada lá, que proporciona uma vista linda do Lago del Toro com as Torres del Paine ao fundo. Logo na entrada do parque, você vai parar no centro de visitantes para comprar o ingresso, que vale por 3 dias consecutivos. É só carimbar no primeiro dia.
O Mirador Salto Grande é uma cachoeira de água de degelo, super limpa. Ali pertinho sai uma pequena trilha que vai te levar ao Mirador Los Cuernos. No Mirador Perroê, você vai ter uma das mais belas imagens de Torres del Paine. Ele fica às margens do Lago Perroê, que tem a cor de um azul piscina impressionante. No meio do lago tem uma ilha onde fica a Osteria Perroê e o Vale do Francês ao fundo. É maravilhoso, lindo demais. A cor da água é devido à quantidade de minerais que tem lá. O Mirante Nordenskjöld fica do lado direito das torres e leva o nome do explorador sueco Otto Nordenskjöld, que explorou as regiões antárticas no começo do século passado. Este é mais um ponto onde temos uma vista linda do parque. Outro ponto imperdível é a Laguna Amarga, que é uma das entradas do parque. Aqui a gente pode ver as torres que dão o nome ao parque. O Vale dos Guanacos é um lugar dentro do parque para você ver e fotografar esses mamíferos primos das lhamas e das alpacas. Ao todo no parque são mais de 5.000 desses animais. O Mirador Laguna de los Cisnes fica a caminho da Laguna Amarga numa estrada secundária. É um local às margens de uma lagoa que tradicionalmente tem muitos cisnes de pescoço negro. Realmente vimos alguns cisnes de longe. Não achei essa parada imperdível quando comparamos com as outras que tem lá. Se você tiver um tempo sobrando, pode dar uma passadinha lá. A cascada Rio Paine é uma maravilhosa queda d'água acessada por uma estrada secundária quando você está no caminho para a Laguna Amarga. A Laguna Azul fica nos limites do parque, perto da guarderia Laguna Amarga. Vale muito a pena incluir essa parada no seu roteiro. Lá é o lugar onde você tem a melhor vista das torres. Um passeio imperdível é você ver bem de perto o Glaciar Grey. E para isso, nada melhor do que fazer um passeio de barco pelo Lago Grey. O Glaciar Grey, declarado reserva da biosfera mundial, tem água na cor cinza e mais de 500 metros de profundidade. O lago é alimentado pelo Glaciar Grey, uma massa de gelo milenar que vai abrindo caminho pelas montanhas. Tem 28 quilômetros de extensão e mais de 6 quilômetros de largura. As suas torres chegam a 30 metros de altura. Você compra os ingressos no Hotel Lago Grey. De lá tem uma pequena caminhada e vamos num barco pequeno até onde sai um barco maior. Esse passeio custa 80 mil pesos e dura quase 4 horas. Enquanto os turistas se maravilham com a paisagem, a tripulação do barco pega alguns pedaços de gelo para fazer um brinde com os passageiros ao estilo patagônico, pisco sour com gelo glacial. Espero que tenham gostado e que possam incluir Torres del Paine no roteiro das suas próximas viagens. Nos próximos vídeos vamos continuar na Patagônia, só que do lado argentino. Eu vou mostrar para vocês as belezas dos glaciares que tem em El Calafate. Não perca, hein? Já se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser avisado assim que eu lançar o vídeo. Se você gostou, comenta aí comigo o que você achou e não esquece de dar um like. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!